Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo aí, né? Vamos lá, vamos falar sobre vetores. Eu tenho uma aulinha montada aqui, eu acho que vai ser mais simples explicar para vocês dessa forma, tá bom? Vamos lá. Vetores. Vetor é um ente matemático constituído de um módulo, tá? O que é um módulo? O módulo é o tamanho desse vetor. Eu posso dizer que é o tamanho, eu posso dizer que é a força que representa, tá bom? O módulo vai ser essa unidade que representa o vetor. Ele tem uma direção que vai ser horizontal, vertical ou diagonal. E um sentido, cima, baixo, esquerda, direita, tá? Vamos lá. Ele diz assim, ó, exemplo, esse meu vetor aqui, tá? Ele está na direção horizontal. Porém, o meu vetor A ele está indo para a direita e o meu vetor B ele está indo para a esquerda, tá bom? Exemplo, um carro que está passando aí na BR, tá? Ele vai estar na direção horizontal. Porém, ele pode estar no sentido Rio de Janeiro ou ele pode estar no sentido Paraty, tá bom? Por isso que nós temos que indicar, tá? Módulo, direção e sentido, tá bom? Tomem cuidado com isso. Vamos lá. Isso aqui é utilizado em física para representar uma grandeza vetorial, tá bom? Qual a diferença de grandeza vetorial e grandeza escalar? A grandeza vetorial é aquilo que eu preciso explicar, tá? Coisas além da unidade. Eu preciso explicar com todas essas ideias aqui, tá? Com direção, com sentido, tá? Isso é uma grandeza vetorial. Exemplo, o que é uma grandeza escalar? Se eu disser para você um tamanho, tá? Isso é uma grandeza escalar. 2 metros. Você já entendeu o que é, tá? Se eu disser para você velocidade, quilômetros por hora, você já entendeu o que é. Então isso é uma grandeza escalar, tá bom? Quando você consegue entender sem precisar explicar sentido, explicar direção. Quando você precisa explicar sentido e direção, tá? Explicar mais coisas, isso é uma grandeza vetorial. Até aí eu acho que é simples de entender, tá? Meus vetores são representados sempre com esse tracinho aqui em cima, tá bom? Tranquilinho, né? De boa. Vamos agora para algumas regrinhas, tá? Então, regrinha, tá? Da adição. Vamos lá. Normalmente, isso aqui vai estar para vocês em um papel quadriculado, tá? Papel milimetrado, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Qual a ideia? Eu tenho aqui 3 vetores. Se eu quero a adição deles, a ideia é eu colocar esses vetores aqui em ordem. Não precisa ser em ordem ABC igual ficou aqui não, tá bom? Mas em ordem da seguinte forma. Peguei meu primeiro vetor, coloquei aqui, ele sai daqui e começa aqui. O final do meu primeiro vetor vai ser o início desse meu segundo vetor. Podia ser ACB, poderia ser CBD, poderia ser qualquer... Não importa a ordem alfabética, tá? Importa a ordem aqui, ó. Um tem que seguir o outro. Onde um acaba, o outro começa. Onde um acaba, o outro começa, tá bom? Ficaria dessa forma aqui. Concorda comigo que eu tenho apenas 3 vetores? Ao organizá-lo aqui, ó, a distância aqui de onde começou o meu primeiro vetor até o final do meu último vetor vai ser o meu vetor de soma. Tá? Esse tamanho aqui é que é a adição dos meus vetores. Tá? Vou preparar aqui um negocinho para vocês. Eu preparei um negocinho aqui que acredito eu que vai facilitar a vida de vocês para poder explicar isso aqui. Vê se vocês conseguem entender aqui. Ó. Eu tenho um papelzinho milimetrado e quero somar, tá, esses vetores. Bom, lembrando, eu posso tirar ele do lugar que ele está. Vou fazer de caneta aqui, calma aí. Acho que vai melhorar. Lembrando aqui, ó, eu
posso tirar ele da posição que ele está, tá? Só que eu tenho que manter aqui, ó, o tamanho dele, a direção dele, que nesse caso aqui é uma direção vertical, tá? E o sentido dele que é para cima. Vou tirar ele daqui e vou botar ele aqui para criar espaço pra gente, tá? Vou representar ele aqui de vermelho. Tá aqui representadinho aqui de vermelho. Esse aqui é o meu vetor A. Vou pegar esse meu B aqui, vou colocar ele em ordem, tá? Meu B também, ó, ele tem o módulo dele, que é tamanho 2, ou seja, 2 quadradinhos desse. Ele está na direção horizontal e ele está para a direita. Então, eu posso pegar ele e colocar aqui, ó, 2 quadradinhos, tá? Na direção horizontal e para a direita. Então, ó, coloquei aqui. Esse aqui é o meu vetorzinho B, que eu trouxe de lá para cá. E o meu vetor C? O meu vetor C, ele está na diagonal, tá? Para baixo e para a esquerda. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele não pega duas casinhas em diagonais? Vou fazer daqui para cá, ó. Tá? Ó, coloquei todos os meus vetores em ordem. Agora, o que eu vou precisar fazer? Agora, para descobrir qual é o somatório disso, ou a soma desses vetores, eu traço um vetorzinho aqui, ó, que vai do início do meu primeiro vetor até o final do meu último vetor. Que eu, nesse caso aqui, eu coloquei de verde. Que pode ser o meu vetor soma com S, ou também pode ser chamado de resultante, tá? Isso é a regra do polígono pela adição, tá? Eu tenho aqui, ó, é a mesma ideia, porém, se você trabalhar com todos os vetores que eu te der, e no final não ficar esse espaço, tá? Um encostar no outro, a nossa soma vetorial vai ser nula, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um outro esqueminha aqui, ó, que vai ser dessa forma aqui que vocês vão receber, papelzinho quadriculado, tá? Milimetrado, pra gente poder botar em ordem, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, meu vetor A, ele tem 2 quadradinhos na diagonal, para cima e para a direita. Monto aqui. Meu B tem 2 quadradinhos, ó, na diagonal para a direita e para baixo. Isso aqui é o meu vetor B. E o meu vetor C tem 4 quadradinhos de tamanho na horizontal e para a esquerda. Vou montar aqui. Tá? O que aconteceu aqui, ó? Eles se juntaram, né? Se tocaram aqui no final. Então, isso significa que a nossa soma vetorial é nula, tá? É por isso que vocês têm que tomar cuidado quando o namoradinho fala assim: ah, eu te amo com todas as minhas forças. Cuidado, tá? Que a soma de todas as forças pode ser nula, tá bom? Pode ser zero. Então, tomem cuidado com isso aí. Adição de vetores. Ideia simples, tá? Ideia tranquila. Se eu tenho dois vetores no mesmo sentido, eu somo eles. Pô, como assim, professor? Tem dos... Imagina, tá? Que isso aqui, ó, é força. Você amarrou um negocinho aqui. Tem uma pessoa puxando para cá, uma pessoa puxando para cá. Uma puxando 4 e outra puxando 3. Com 4 de força e outra com 3 newtons de força. Lembrando que é 3 newtons e 4 newtons, tá? Seria, isso aqui, ó, seria a mesma coisa se tivesse um amarrado
uma corda amarrado na outra corda, tá? E a soma dela seria a soma dessas duas forças. Vê se conseguiu entender, tá? Imagina que eu tenho um negocinho amarrado aqui. Isso aqui é uma corda, isso aqui também é uma corda. Se duas pessoas puxarem essa corda, a força dessas duas pessoas não vão ser somadas? Não daria a mesma coisa que se eu colocasse a força de uma pessoa mais a força de outra pessoa aqui? Então, se eu tenho, tá? Se eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Eles estão na horizontal, e nesse caso aqui, os dois estão para a direita. Então eu posso somá-los, mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Agora, se eu tenho mesma direção e sentidos opostos, tá? Serei obrigado a diminuir essas forças. Um vetor meu está puxando para a direita com 4 de força, o outro está puxando para a esquerda com 3 de força. A minha soma desses vetores, tá? É uma soma vetorial, vai ser só esse pedacinho de força aqui, que nesse caso vai ser 1. Pô, professor, como assim? Imagina que isso aqui é uma corda e isso aqui é uma corda, e que elas estão amarradas aqui, uma para outra, tá? Elas estão amarradas assim, ó. Bom, imagina isso. Tem essa pessoa está puxando para cá e essa pessoa está puxando para cá. Você concorda comigo? Um cabo de guerra. Você concorda comigo que quem puxar com mais força vai ganhar? Então, ó, se minha mão direita está puxando a caneta preta com 4 de força e minha mão esquerda está puxando a caneta verde com 3 de força, você concorda comigo que a minha caneta preta vai ganhar com 1 de força? É isso que está acontecendo aqui. Quem está puxando aqui no A está puxando com mais força do que quem está puxando aqui com B. Tá? Então é por isso que o meu somatório está vindo para cá, na mesma direção do A. Tá? Se eu tenho vetores na mesma direção e em sentidos opostos, eu vou diminuí-los. Tá bom? Até de boinha também, né? Do tranquilo. Agora, se eu tenho vetores perpendiculares entre si, o que é isso? Um vetor, meu vetor A puxando para cá, meu vetor B puxando para cá. Você concorda comigo? Se aqui é uma corda e aqui é outra corda, e aqui tem alguma coisa amarrada, quando essa pessoa puxa para cá e essa pessoa puxa para cá, você concorda que o que está aqui vai andar nessa direção? Então, ó, o meu vetor soma, tá? Vai ser esse vetor aqui, nessa direção. Basta vocês fazerem o quê? Basta vocês, ó, pontilharem aqui e ligar daqui, ó, da ponta em que tem o meu vetor A e o meu vetor B, e fazerem uma reta até aqui. Isso aqui é o meu vetor soma, tá? Ah, mas professor, para que eu vou fazer isso? Simples, filho. Olha só, concorda comigo que se você puxar daqui e uma pessoa puxar daqui, o que tiver amarrado aqui vai andar para cá, correto? Ao andar para cá, olha aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Esse tamanho aqui, ó, é o mesmo tamanho que esse aqui. Então eu tenho um triângulo de lado 3, lado 4 e a soma que eu quero descobrir. Pô, mas se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso habilitar Pitágoras. Exatamente, meu querido. E o meu Pitágoras vai ser como? Você pode entender isso aqui, ó. Tá? Ver que é um triângulo, ver que aqui, ó, é a nossa hipotenusa e aplicar Pitágoras. Tá? Ou as pessoas que preferem ficar gravando forma, ao invés de entender isso aqui, ó, e entender que o nosso vetor soma ele é igual ao nosso vetor A mais nosso vetor B, tudo isso elevado ao quadrado. Então eu tenho soma ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E vou fazer continha. Aqui eu consigo descobrir que esse meu vetor é 5. Ou seja, a soma dos vetores A e B, sendo perpendiculares entre si, vai ser 5. Também acho que é simples e é tranquilo, né, gente?
Agora, chegamos na regra do paralelogramo. O que é isso, professor? Pá, ó, tenho dois vetores aqui que fazem um ângulo qualquer. Tá? Um ângulo qualquer. Vou puxar o caderno para cá para vocês conseguirem mostrar para vocês. Não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo qualquer. Tá? Mesma ideia daqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? O que a gente vai fazer agora, professor? Poxa, assim você não explicou ainda. Ó, o que eu vou fazer? Coloco uma reguinha aqui, ó. Vou pontilhar aqui, paralelo a esse vetor aqui de baixo. Coloco uma reguinha aqui, ó, paralelo a esse vetor aqui. Vou fazer vou pontilhar aqui fazer uma linha pontilhada e ligo daqui até aqui e faço o meu vetor resultante ou a minha soma, tá? Lembrando que um lado é A e o outro é B, bem light. Para você descobrir o tamanho desse seu vetor soma ou resultante, que vai encontrar falando tanto como soma como resultante, você tem essa regrinha do paralelogramo. Isso aqui nada mais é do que a lei dos cossenos que nós aplicávamos em matemática e em trigonometria, quando a gente tinha que calcular algum triângulo que tinha um ângulo diferente de 90, né? Na verdade, um ângulo maior de 90. Maior do que 90. E nós temos aqui agora ó, um triângulo dessa forma aqui. Ó, o ângulo aqui é maior. Esse tamanho é o mesmo tamanho desse, então aqui também vale B. Então, nós temos aqui um triângulo com um ângulo maior do que 90. E para a gente sair dessa, para a gente calcular isso aqui, a gente precisa usar essa leizinha que diz o quê? O meu R ao quadrado, ou seja, minha soma, minha resultante ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do meu ângulo aqui. Tá bom? Light, tranquilo. Se por acaso alguém tiver dúvida nisso aqui, tem que dar uma procurada em lei dos cossenos no 9º ano, tá? E para não deixar vocês muito perdidos, eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Tá? Gente, tá escrito aqui, ó, A e B, porém, né, poderia estar apenas 4 e 3. Bom, não faz muita diferença não o que vai ser o A e o que vai ser o B aqui não, tá bom? Você pode escolher um e o outro, porque no final eles vão se somar aqui e aqui eles vão estar se multiplicando. E tanto faz se fizer 3 vezes 4 ou se fizer 4 vezes 3, vai dar sempre a mesma coisa. Bom, então o que eu fiz aqui? Ó? Ele tem aqui o vetor A e o vetor B. Tá? Eu já risquei aqui a minha soma e nem pontilhei, tá? Nem pontilhei aqui, ó. Como é só um esboço mesmo, eu só fiz isso, não precisei de régua nem nada. Então, olha só, vamos lá. O meu A aqui, ó, nesse caso ele já me dá, que é o 3. Então, eu tenho 3 ao quadrado, mais o meu B ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes A vezes B. Meu A é 3 e meu B é 4. Vezes o cosseno do ângulo. Quanto que vale meu ângulo? 60. Então, agora é fazer a continha. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Quanto é que é o cosseno de 60? Lembra lá da musiquinha, hein? Tá? Todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. Então, cosseno de 60 vale meio. Malandramente, tá? Não se esqueça, primeiro vamos fazer sempre a multiplicação. Quem quiser já poderia ter somado esses dois. Mas para não confundir, eu fiz primeiro essa multiplicaçãozinha aqui, tá bom? Então eu tenho 24 vezes 1, 24. Como aqui embaixo não tem nada, a gente chama de 1. 1 vezes 2, 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então eu vou somar tudo. 9 mais 16 mais 12, 37. Como esse lado aqui está ao quadrado, passo para cá como raiz. Raiz de 37 é mais ou menos 6,1. Tá bom? Aproximadamente 6,1. Ah, professor, poderia deixar com raiz de 37? Poderia, tranquilamente. Porque 37 você não vai conseguir fatorar, mas poderia tranquilamente, tá? Eu aceitaria. Mas é bom você ter uma noçãozinha, tá?
do que vai dar, porque se estiver falando uma prova aí e o resultado estiver com vírgula, é bom você ter uma noçãozinha, tá? Que raiz de 37 é mais ou menos 6, alguma coisa, tá bom? Então, por hoje é isso aí. Espero que tenha conseguido entender. Logicamente que se a aula fosse ao vivo seria mais simples, que tiraríamos dúvidas enquanto explicássemos, mas é o que estamos tendo para fazer, né? Então, valeu, meus amigos, saudade de vocês. Espero reencontrá-los logo para que a gente possa rir durante as aulas. Valeu, galerinha. Valeu, abração, beijos, fiquem com Deus. Se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau.